Para mim foi uma experiência muito bacana e também muito desafiadora. A gente pensar um espetáculo que foi programado, estudado, pesquisado para o palco, a gente tentar levar ele para o ambiente externo. Resgatar essa memória, trazer esse espetáculo de volta, porém num outro contexto, redesenhando aí as possibilidades. No processo de ensaio, a gente teve também duas pessoas novas no trabalho que não tinham vivenciado parte nenhuma. E aí também tem um outro ponto que é conseguir traduzir para elas num curto espaço de tempo uma pesquisa muito extensa. Porque a gente trabalhou com dois coreógrafos nesse trabalho, que foi a Alba Vieira e o Mário Nascimento. E a gente teve aí mais ou menos 6 meses de trabalho, exploração, pesquisa para chegar numa essência. E aí esses dois amigos que chegaram com a gente para fazer esse trabalho, eles tiveram pouquíssimo tempo, aí, alguns meses só, e encontros muito pontuais, né, por causa da pandemia, e quando a gente tinha uma flexibilização maior, uma possibilidade de encontro dentro dos protocolos de segurança. A gente fez esses encontros, fez esses ensaios, e a partir daí que a gente conseguiu fazer essa troca. Então foi ao mesmo tempo que complexo e intenso, porque a gente tinha que conseguir doar o máximo possível e conseguir fazer eles entenderem isso, fazer entender qual que era o primordial para fazer o movimento. E é isso que eu acho interessante, é isso que eu acho muito bacana nessa proposta, e fiquei muito feliz de conseguir traduzir algumas das cenas desse espetáculo para o ambiente externo e fazer ao mesmo tempo essa conexão, né, com a minha cidade, com os espaços que existem na minha cidade. Eu me lembro que eu assisti o espetáculo no Humberto Mauro e eu fiquei muito encantado, eu fiquei maravilhado, tentando imaginar como que aqueles bailarinos conseguiam fazer aqueles movimentos, fazer uma dança em cima de uma plataforma giratória. Então isso me impressionou muito. Então acho que o mais desafiador foi isso, encarar algo que eu achei muito, talvez algo impossível de ser feito, acabou não sendo, foi muito tranquilo, e levar para o externo. Apesar da gente estar ali naquele ambiente mais externo, né, mais aberto, no contato com a natureza, tá com aquela sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo olhando a câmera e olhando a plateia, é uma energia completamente diferente uma da outra. Além da liberdade, eu tive o contato com a natureza, a questão dos movimentos no chão, da areia, foi muito diferente, mas eu gostei muito. Aprendi bastante coisa, até mesmo nos movimentos, nas sequências. É muito difícil você estar parado, você começar a trabalhar e voltar e parar de novo e ter que reiniciar tudo de novo. E não é reiniciar um dia, é reiniciar um processo. Então é difícil você reiniciar um processo para amanhã estar pronto, para amanhã você executar. Não é assim. Então a questão da pandemia pegou muito aí na parte física, que é completamente diferente. A memória corporal exige um trabalho contínuo. Um estudo também para mim, uma pesquisa, como que eu vou passar isso para eles de uma forma que eles entendam com mais rapidez e possam estar o mais rápido possível incorporado ao trabalho, à essência do trabalho, entendeu? Tá em harmonia, porque é completamente diferente. Quem já dançou, quem já fez, revisitar isso do que uma pessoa que nunca fez, só viu. O visual e executar são duas coisas completamente diferentes e de níveis completamente diferentes. Não que seja fácil dançar para uma plateia, mas eu particularmente me sinto mais à vontade do que com a câmera. A câmera parece que dá uma coisa assim. E foi muito diferente. A plateia, você tá ali de frente pro público e pronto. E a câmera vão ter recortes, vão ter momentos em que a câmera vai estar em diagonal e não. Não foi difícil revisitar os lugares, porque tá no corpo, fica no corpo. Quando você pega pra fazer, você vai lembrando, fica tipo, é assim que eu faço, olha, eu sei fazer isso e tal. Mas quando você leva para um ambiente externo, realmente fica um pouquinho mais complexo, porque o palco é plateia e paredes, e fora não, são árvores, é céu, é isso, é aquilo, e aí parece que você às vezes se perde um pouco, dá vertigem, alguma coisa assim, mas foi muito bacana, foi muito incrível. Fazer arte na pandemia foi assim uma coisa que eu estava precisando, porque a gente ficou um certo tempo parado, muito tempo parado,
Então, assim, para mim foi assim, uma luz no fim do túnel, porque assim, a gente não tinha muita noção do que ia acontecer. E foi assim, pesquisar de novo o material, se ia dar certo, se o material, igualzinho os figurinos, teve que reformar os figurinos. Então, porque o corpo dos nossos, do elenco, não estava assim de acordo. A questão do material foi isso, se ia dar resultado. Porque no palco a gente já tem esse estudo, faz antes para tentar ver se vai dar um resultado bacana. E no meio ambiente, que é várias cores, a gente não tem controle do que acontece no meio ambiente. Então, assim, foi interessante ver que isso deu certo, levar esse material. E a dificuldade também, porque no palco tá tudo ali, sujou, tem como limpar, e no meio ambiente não, aquela dificuldade que não tem uma água, não tem um banheiro, então teve essa, mas assim, foi uma experiência muito bacana, deu certo. E o espetáculo Lei, ele fala das leis da física, né? E quando falo das leis da física, eu penso nisso o tempo todo. Eu penso em uma coisa forte, eu penso em uma coisa que rege o universo, né? Eu penso na arte, eu penso em resistência.